Bom, pessoal, muitos de vocês me perguntam qual é a voltagem correta de deixar a fonte 12 volts automotiva. Atenção ali depois dos capacitores, tá ok? Então decidi fazer esse vídeo aqui focado só nessa resposta para ajudar os amigos aí que estão fazendo fonte 12 volts automotiva. Como eu falei, ó, esse meu projeto aqui tem apenas dois capacitores eletrolíticos para funcionar, né? Mas o ideal é colocar muito, né? Como eu falei no vídeo passado, colocar muito, muito mais. Tem a ponte retificadora de onda completa com tape central. A meia ponte chamada, né, pessoal? Tem 8 diodo press fit aí, ó. Cada um suporta 50 amperes. Para quem não viu ainda o transformador aqui no canal, tá aí os três fios de saída, pessoal. Essa fonte entrega uma tensão depois dos capacitores. Preste atenção, pessoal. Entrega uma tensão depois dos capacitores de 19 volt DC, tá ok? John, não está muito alto não para seu módulo. Bom, pessoal, meu módulo ali é um A400 Power System antigo. Ele funciona de 12 volt até 18 volt. Então, quando essa fonte de 19 volt, que é a flutuação dos capacitores, aquela tensão ali de pico, tá ok? Que qualquer coisinha ela já cai. Só no módulo ligado, funcionando o cooling, ela cai para 18 volt. Então já fica na tensão máxima de trabalho dele. Mas quando ele está tocando, pessoal, música baixa ali, qualquer coisinha já começa a cair para 17, tá ok? 17. E de acordo com que você vai aumentando o volume do seu som, essa tensão já vai caindo um pouco. No meu aqui fica em 16, 15. E na potência máxima de trabalho, tá ok? Que o som começa a consumir. Essa voltagem fica em torno ali de 14 ou 15. 14 ou 15 e alguns picos ali chegam em 13,8. Beleza? Então, observando essa forma de trabalho aqui da minha fonte no meu módulo, direto no meu módulo, também não tem bateria. Que é assim a fórmula que eu utilizo para que meus clientes vejam, também sem gabinete, pessoal, para que eles vejam como funciona e que eles entendam como vai ser o projeto deles, tá ok? Então, analisando essa fórmula aqui, essa forma de trabalho, eu vou explicar para vocês como é que vocês devem fazer na fonte 12 volt automotiva de vocês. Também tanto no módulo analógico como no módulo digital, tá ok? Que só funciona em 14,5 volt DC. Acima disso ele tem proteção e não funciona, tá ok? Não queimam, só querem ter proteção. Então bora ali para a bancada que eu vou mostrar para vocês um negócio. Então bora lá, pessoal. Supondo que vocês compraram ou conseguiram ou bobinar aí um trafo de 12 volt AC, pessoal. Ou comprar no Mercado Livre, né, um trafão aí de 12 volt AC, ó. 12 volt AC, tá ok? Corrente alternada. Então você quer saber quanto vai ser a voltagem só nos capacitores, pessoal. Então bora lá, ó. Existe uma pequena fórmula de calcular, simples, pessoal, muito simples, tá bom? Não se preocupe com coisa complicada, ó. Não se assuste. Você pode pegar sua calculadora, ó, e pegar os 12 volt, tá certo? O 12 volt aí, o 12 volt AC do seu trafo, ó. 12 volt AC e multiplicar por 1,41. Que esse 1,41, pessoal, é a raiz de 2, tá? O que é aplicável nesse tipo de cálculo. Então você aperta em igual e você vai ter 16,9, quase 17 volt, que é quase a voltagem daquela fonte que eu falei para vocês, tá certo? Que eu fiz aqui, projetinho simples. Então você já sabe que você tendo um trafo de 12 volt AC na saída do secundário, quando colocar o banco de capacitores vai ficar em média aí 16,9, quase 17, tá ok? Pode arredondar para 17, pode ficar em 17 volt ali. Então, para você ter uma fonte, pessoal, ó, para utilizar no módulo digital, ó, então você tem que fazer isso aqui, ó. Como você já sabe a fórmula, então para ligar uma fonte 12 volt automotivo em módulos digitais, você precisa ter uma tensão ali próximo de 15, tá ok? Para quando você liga na bateria, o módulo começa a ligar, já consome um pouco dos capacitores e ele acione em 14,5 volt DC. Então você vai precisar mais ou menos, ó, de 10 volt AC no seu trafo, multiplicando por 1,41, ó, 1,41 que é da fórmula, vamos ter 14,1 volt. Então a gente já sabe que em média vai ser 10 volt, ó, 10,5 vezes 1,41 da fórmula. E vamos ter 14,8. Ou seja, pessoal, é quase 10 volt AC ali, um pouquinho mais, tá certo? 10 volt.2 assim, tá certo? Mais ou menos, para você chegar próximo dos 14,5 DC. Mas, pessoal, essa tensão aqui de 10 volt.5, tá certo? 10 volt e meio AC vezes o número da fórmula, 1,41,
vamos ter uma tensão próximo dos 15, tá ok? Não leve 100% ao pé da letra esse cálculo, tá ok? Porque quando vocês podem fazer, vocês podem conferir a medida aí, que podem chegar um pouco mais ou um pouco menos. Então vamos arredondar que chegou em 15, tá ok? Então, depois do capacitor da sua fonte, vai estar ali em 15 volt. Ou seja, vocês, pessoal, do módulo digital, tá certo? Que tem som aí, você tem que respeitar essa tensão, tá ok? De 14.5, para que o módulo de vocês não entre em proteção, acenda aquela luzinha vermelha e não venha a funcionar. Vocês podem fazer a fonte com 10 volt AC, 10.5 volt AC, só no transformador, colocar diodo express fit, tá ok? Para aguentar bastante porrada, diodo de alternador de carro, tá ok? Que é a mesma coisa. E colocar capacitores, como eu falei no vídeo anterior, pode colocar capacitores, pessoal. John, mas eu não tenho muitos capacitores, aí vai ser o projeto da fonte? Não, pessoal, vocês podem colocar 2, 3, 4. Ao longo prazo, tá certo? De acordo com o tempo, vocês vão colocando mais, tá certo? Preenchendo o banco de capacitores de vocês. Colocando a quantidade a cada mês, tá ok? Quando ganha uma graninha aí, ou tem uma sucata boa, vocês podem colocar os capacitores, colocando. Para quem não viu ainda, para cada 1 ampere do trafo, colocar 1000 microfarad, tá ok? Ou seja, pode colocar capacitores. Quanto maior o capacitor, maior vai ser o rendimento da sua fonte caseira, tá ok? Então devemos utilizar bastante capacitores eletrolíticos para estabilizar mais a tensão, tá ok? Deixar a tensão mais resistente ali que não cai tão fácil. E também para quem é do módulo digital, pessoal, deve ter também bateria, tá certo? Tem que ter uma bateria, no mínimo uma bateria de 60 amperes para o sistema começar a funcionar. Mas o ideal é você colocar uma bateria maior de acordo com o seu som, Se for 2 modos, 3 modos, utilizar até uma bateria de caminhão. Depois eu faço um vídeo aqui falando da quantidade correta de bateria para o seu sistema de som, tá ok? Sistema de som pequeno e um sistema de som um pouco grande, vamos dizer assim, né? Então eu espero que você tenha aprendido essa fórmula de multiplicar a voltagem AC por 1.41, ó. Tá ok? Tá aqui a raiz quadrada de 2. Então você multiplicar a voltagem AC do seu trafo, ó. Se for, aqui eu utilizei o cálculo 10 volt, né? 10 volt AC vezes 1.41, que chegou aí próximo dos 14 pontos, né? 14.4 volt DC. Tá ok? Como é que você faz para regular? Você vai tirando, no caso da sua fonte aí, do seu transformador, se passar muito alto, você pode ir regulando o secundário. Vai tirando algumas voltas ali do secundário e vai medindo, tá ok? Sempre descarregando os capacitores para não dar medição no erro, tá ok? Então vai tirando as voltas, vai ver se chega próximo dos 15 volt. Deixa aí nos capacitores, pessoal, no máximo aí 15.5 volt, tá ok? Descer nos capacitores, para quando você ligar na bateria, cair um pouco, ó, para 14.4. Então seus módulos já ligam, tá ok, pessoal? É dessa forma que eu faço, que eu utilizei já há bastante tempo. E as pessoas aqui utilizam com um módulo digital, tá ok? Então espero ter entendido. Fiquem todos com Deus, se cuidem. Valeu, pessoal.